Eu sempre trabalhei, desde quando era enfermeira, com crianças, né? Uhum. Em urgência. E sempre amei trabalhar com crianças, né? E quando eu decidi colocar esse projeto, eu falei, eu vou trabalhar com crianças, né? E crianças atípicas. E que por Uhum. muitas das vezes, Franci, algumas pessoas não sabem, mas diz, esse menino é danado, Pois é. esse menino não vai dar nada. Então, Deus me falou que seriam crianças abençoadas, né? E não danadas. É interessante isso. Né? Eu tenho uma amiga que ela diz sempre isso, quando a gente fala alguma coisa, ela, amiga, não, diga abençoada, Abençoadas. né? E quais são os sinais que geralmente essas crianças dão aí no seu dia a dia e que os pais acham que é isso, que é o menino é porque o menino é danado, porque o menino é mal educado e que, na verdade, são sinais de alguma neurodivergência. Diga aí pra gente, pra quem tá assistindo, até começar, né, a observar nas crianças que estão ali, se é, né, um pai e uma mãe, se é uma tia, enfim, que tipo de sinais geralmente são confundidos com uma criança danada ao invés de ser uma criança que está com algum tipo de questão neurodivergente. Franci, geralmente, os pais que observam aquela criança imperativa, aquela criança que não consegue fixar o olhar, Uhum. né? Aquela criança que caminha nas pontinhas dos Do pé. pés, né? Então, ela tem que observar alguns detalhes que a gente chama a avaliação neuropsicológica, né? E essa criança faz, depois de fazer uma consulta com o neuro ou psiquiatra também. E aí a gente aplica alguns testes e aí vai chegar a esse diagnóstico. Certo. E aí, essa avaliação que é multidisciplinar, que fala, é? É a avaliação neuropsicológica. Neuropsicológica. Ela, dependendo da idade da criança, são testes diferentes. Exemplifica um pouco para a gente como são essas avaliações, como acontece. Sim, dependendo da idade, existe vários tipos de teste. A Uhum. gente faz o teste tanto infantil, como na fase de adolescente, adulto, Uhum. idoso. Então, assim, nunca é tarde para descobrir o seu diagnóstico e tratar também esse diagnóstico. Uhum. E quando uma criança, por exemplo, que tem o transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, Isso. ou o TDAH, o que geralmente essas crianças, como é o dia a dia? Tem vários graus, tem que situações acontecem que dá a entender que essa criança tem um TDAH ou os dois, né? Não sei se pode ter os dois. Sim, pode sim. Pode? Pode. Então, assim, para me descobrir se ele tem TEA ou TDAH, ele vai ter que também fazer essa avaliação, Sim. né? Que são esses testes para comprovar realmente. Mas o mais indicado é passar primeiro pelo médico, especialista, neuro ou psiquiatra, e Sim. dentro disso a gente construir essa avaliação neuropsicológica. Certo. Mas aí vamos lá. Aquela mãe tá ali com um filho, uma criança, e ela não tem noção de nada. Né? Quem tá aqui vendo a gente agora. Tem algum sinal? Sei lá, o menino se irrita com muita facilidade ou não quer brincar com os outros. O que que poderia ser assim para esse pai e essa mãe já ficar mais atento e dizer, não, eu vou conversar com a pediatra, por exemplo, que é o primeiro médico que tá ali em contato com a criança, né? Sim. E aí eu vou pedir uma indicação, eu vou para algum lugar, né? Eu vou atrás de um neuro. Tem alguma coisa assim que é muito comum, vamos dizer, assim, com todas as crianças que chegam lá, por exemplo, que é uma coisa comum, um comportamento. A gente tem alguns comportamentos que é bem. A mãe já percebe, né? Tem crianças que elas se isolam, né? Elas não gostam de barulho. Às vezes estão em algum local, um ambiente que tem aquele barulho, elas começam a colocar a mãozinha no ouvido, Uhum. né? Então a mãe já tem que ficar já atenta a esse tipo de comportamento da criança. Aquela criança que é bem hiperativa, né? Então ela já tem que ter aquele olhar, né? Será se meu filho é? Será se meu filho não é? Porque às vezes tem um imperativo, mas ele não tem TEA, né? Sim. Mas o mais aconselhável é procurar o especialista e a gente realmente fazer todos os testes e diagnosticar. E você disse para mim, né, nas nossas conversas, que você foi diagnosticada. Como é que Isso. foi? Como é que partiu aí, vamos dizer, essa sua iniciativa de buscar fazer essas avaliações? E também, primeiro eu vou querer saber disso aqui, depois eu vou fazer a segunda pergunta, senão a gente
termina esquecendo. Sim, Franci. Tudo começou desde criança, né? Perdi meus pais muito jovem, sou órfão de pai e mãe. Então, naquele momento, eu tinha aquele preconceito, né? De procurar um psiquiatra. E quando eu coloquei a clínica, aí eu já tive outro olhar diferente a esse público, né? E eu sempre nunca gostei de ir a festas, nunca gostei de barulho, né? E às vezes eu tinha que me lidar com isso, com o público, né? De estar ali mais próximo, mas me esforçando para tentar ser uma Se pessoa, encaixar, né? isso, ser uma pessoa normal, como dizem, Sim. né? Mas eu aprendi que depois do meu diagnóstico, eu senti um alívio, né? Eu senti um alívio em saber que autismo não é uma doença, que autismo, ele não te limita a nada, né? Pelo contrário, ele tem força de vontade, é inteligente e consegue todas as coisas. Certo. Então, você passou quantos anos da sua vida sem saber que tinha, né, o autismo? Eu passei hoje, né? Eu tenho meus 40 anos, mas eu passei, acredito que mais de 30 anos, né? Sem saber. Né? E lidando, me esforçando para estar junto com o público, mesmo eu não gostando. Certo. Né? E isso te trazia angústia, te trazia sofrimento? Como era, por exemplo, na escola, enfim, namorados e tal? Como era isso? Sempre eu fui muito limitada de amizades, né? Numa turma de 50 alunos, eu ali tinha amizade com 2 pessoas, né? Eu sempre ficava ali no meu cantinho, quietinha, não falava nada. E às vezes, Franci, isso para algumas pessoas pode parecer... só timidez, né? É timidez, ou então, tipo assim, fulano ter o nariz empinado, né? Popularmente falando. Mas não, ela carrega algo que às vezes não quer revelar, né? E que às vezes não procura também tratamento em saber o que é que ela tem. Hoje eu me sinto aliviada em relação ao meu diagnóstico. E depois que você começou, foi diagnosticada, aí tem algum tipo de medicação ou não? É só terapia? Para que, enfim, para a gente entender. Porque, assim, você falou que ficou agora mais... Relaxou, né? Na realidade, entendeu. Ah, ok, eu sou assim e eu funciono dessa forma e tá tudo bem, né? Então, mas tem alguma medicação? Ou depende de cada caso? Depende muito de cada caso. A gente tem o autismo nível 1, nível 2 e nível 3, né? O meu nível 1, eu faço uso de medicação, mas uma medicação leve, né? Só para ter o quê? Mais foco? Mais foco. Mais foco. Isso. E qual é a diferença do autismo para o TDAH? Eu vejo muitas pessoas falando que TDAH tem muito a ver com a questão de falta de atenção. Isso, a gente quando fala de TDAH, a gente vai falar de vários tipos, porque às vezes tem aquele TDAH que ele é imperativo, tem aquele TDAH que ele é mais focado, né? Então, vai existir vários tipos de TDAH. O mais recomendado é fazer o teste para a gente saber realmente qual é o TDAH que aquela pessoa tem. Certo. E lá na sua clínica vocês atendem tanto crianças, começou com esse nome Blessed Kids, não é isso? Isso. Mas também atendem pessoas adultas. De repente, por exemplo, uma vez eu vi uma psiquiatra falando que quando o filho tem TDAH ou autismo, geralmente o pai ou a mãe tem. É verdade? Isso acontece? Ou isso é mito? Eu acredito que seja mais mito. Não tem mito, uma né? literatura comprovada quanto a isso, né? Tá. Então, não quer dizer que se, por exemplo, eu tenho um filho com TDAH ou autismo, eu ou meu esposo tenha. Não, o mais recomendado é fazer o teste também para a gente saber se realmente tem ou não. Certo. E no seu dia a dia na clínica, teve já algum caso assim que para você foi algo muito impactante, ou pela recuperação dessa criança, ou pela maneira como ela chegou, ou pelos pais? Se que puder contar aqui, né? Lógico, sem falar os nomes. Sim. O mais interessante, Franci, é que muitas das vezes a gente não dá importância às terapias. Sim. Né? E eu percebi, assim, de perto, quanto a terapia é importante, né? Porque chegavam crianças que com desenvolvimento muito ruim,
Uhum. e que ao longo do tratamento, ao longo dessas terapias, eles evoluíam, né? Uhum. Hoje mesmo eu vou ter uma alta de um paciente, né, na minha clínica, que muitas das vezes algumas clínicas não têm alta de paciente, né? Sim. E aí o interessante é que a gente busca essa evolução do paciente, essa parceria entre a família e o profissional e dar aquele feedback aos pais, a importância da terapia e não parar essa terapia.